Está começando o primeiro Bahia Motor de 2017 e a partir de hoje estamos em novo horário. Agora, todos os sábados, às 3h30 da tarde, temos um encontro marcado, hein? E eu te espero aqui com as novidades do mundo motorizado. E no programa de hoje, o Bahia Motor foi ver de perto a linha 2 do metrô, que já está funcionando, a tecnologia híbrida do Ford Fusion. Em retrospectiva, as dicas de como fazer baliza e os carros adaptados. Volvo lança a XC90 com Pilot Assist e as manobras radicais do campeão Bruno Jacó. Isso e muito mais você confere agora no Bahia Motor. A linha 2 do metrô já está em funcionamento e a nossa equipe foi até lá para saber mais detalhes que podem facilitar e muito a sua vida. Vamos conferir a reportagem. E mais uma vez para esclarecer e trazer informações sobre o metrô, Hamilton Trindade aqui com a gente. Para a gente começar o bate-papo, Hamilton, conta como é que foi o lançamento dessa nova linha e como é que tá, né? A expectativa da galera, o público tá utilizando, como é que estão os números nesse primeiro momento? Ela permite que o passageiro chegue de metrô numa região de tráfego muito intenso, grande fluxo de carro, diversos serviços, prédios comerciais, clínicas, laboratórios, shoppings, né? E a viagem é muito rápida, né? Como sempre, o metrô prezando pela segurança do usuário e é um meio de transporte rápido. De Pirajá até a rodoviária, você consegue chegar em menos de 15 minutos. Isso é fantástico, né? Nessa linha 2, como é que vai ser o trabalho da CCR? O mesmo padrão que já vem sendo praticado na linha 1, né? Sistemas de câmera para garantir a segurança dos usuários, colaboradores treinados, agentes de atendimento e segurança, para dar todo o apoio para o usuário, o atendimento aos usuários, a orientação, né? Mantendo o mesmo padrão. Limpeza, a qualidade do serviço, o padrão das estações, da mesma forma, né? Por enquanto, o usuário está acessando a estação por uma passarela transitória, mas em breve vem a definitiva, muito mais larga, né? Dando ainda mais conforto no acesso e saída das estações. Qual a expectativa para outras estações, né? 2 estações foram entregues nesse momento, mas a gente sabe que outras virão e o metrô vai até onde, para quem não está sabendo ainda? O metrô vai até o aeroporto, previsão de já no ano que vem, antes do final de 17, ainda em 2017, chegar no aeroporto. O trecho até Pituaçu, previsão de início de operação no primeiro semestre de 2017. De forma geral, as obras daqui para frente, elas estão na faixa de 80% concluídas, então está muito avançado, está muito rápido. Me corrija se eu estiver errado, mas Salvador é a única capital que tem um metrô que vai até o aeroporto, é isso? Hoje sim, né? O serviço de metrô chegando até o aeroporto vai ser o primeiro, sim. A linha 1, ela estava transportando na média 52, 53 mil usuários dia. Com o início da operação da linha 2, a demanda do metrô já aumentou aproximadamente 50%. Né? Trouxe incremento para a própria linha 1 e a linha 2, ela está transportando algo em torno de 18 mil pessoas no dia. Incrível, incrível. Agora tem uma outra questão. É importante a gente estar esclarecendo todas as dúvidas para o telespectador do Bahia Motor e para a população baiana. O que acontece nessa linha 2 relacionados a horário, a forma do usuário usufruir do serviço do metrô, tudo do mesmo jeito da linha 1, não é isso? Tudo do mesmo jeito da linha 1. O horário de funcionamento é das 5 à meia-noite. O usuário transfere da linha 1 para a linha 2 em acesso norte, não precisa pagar tarifa nenhuma, não precisa girar bloqueio nenhum. Ele sai da linha 1, vai para a linha 2, sai da linha 2, vai para a linha 1, sem precisar girar nada, sem pagar nada adicional. Lembrando que o metrô ele está integrado com as linhas de ônibus urbanas e também com as linhas de ônibus metropolitanas. Hoje já são 253 linhas urbanas integradas. Os ônibus urbanos integrados eles estão identificados por um adesivo vermelho, por uma logo vermelha.
Existem ônibus metropolitanos também integrados. Esses estão identificados por uma logo azul. Aqui na região da rodoviária, da linha 2, já são 44 linhas que passam nessa região que estão integradas ao metrô. A integração urbana, ela pode acontecer em até 2 horas. Com apenas R$ 3,30, que é uma passagem, o usuário ele consegue pegar um ônibus, um metrô e outro ônibus. Isso para o ônibus urbano. No ônibus metropolitano ele tem um período de até 3 horas e ele consegue pegar o ônibus e o metrô ou o metrô e o ônibus. Isso sem pagar uma outra tarifa. Sem pagar uma outra tarifa. No ônibus urbano aceita o cartão de integração do metrô e também aceita o cartão do Salvador Card. O metrô com certeza é um ganho para a sociedade soteropolitana. Obrigado pelas informações e é sempre um prazer vê-lo aqui no Bahia Motor. Obrigado. Valeu, Dinho, obrigado. Você sabe como funciona um carro com 2 motores? Essa é a tecnologia híbrida do Ford Fusion e a galera do Manual do Mundo explica em detalhes essa novidade. Fique de olho. Debaixo desse capô tem 2 motores, você duvida? Pois é isso que você vai ver hoje no Manual do Mundo. Como é que 2 motores rodando juntos conseguem vencer o maior desafio que os carros têm hoje, que é economizar combustível. Esse aqui é o novo Ford Fusion híbrido. Ele é uma amostra de tudo que tem de mais moderno na indústria automotiva e aposta na sustentabilidade juntando o melhor de 2 mundos. Ele tem o desempenho dos motores a combustão e a economia dos motores elétricos. E é por isso que aqui dentro tem 2 motores. Vamos ver. Não dá para ver assim objetivamente que tem 2 motores aqui. Mas mesmo que você não seja especialista, você já consegue ver que isso aqui é completamente diferente de um motor de um carro comum. Aqui à esquerda a gente consegue ver os equipamentos do motor a combustão. Aqui é a entrada de ar, nível de óleo, água do radiador, coisa que tem em qualquer carro. Do lado direito a gente já consegue ver que é bem diferente. Esses cabos laranja aqui fazem parte do motor elétrico. Ele fica lá embaixo e tem 47 cavalos. Mas seria legal ver isso fora do carro, né? Esse aqui é o motor a combustão. Ele é 2.0, tem 4 cilindros, bloco de alumínio e tem 143 cavalos. Olhando assim tudo aberto, o motor elétrico tá mais ou menos aqui. Você tá vendo ele do lado esquerdo porque a gente virou o motor. Ele trabalha integrado junto com o câmbio e com o próprio motor a combustão. Tem hora que o carro usa esse, tem hora que o carro usa esse, tem hora que ele usa os 2. E aí o carro pode ter 190 cavalos. E como é que ele decide que hora usar cada motor? É um software que controla tudo isso e daqui a pouquinho a gente vai entender como é que ele toma essa decisão. A bateria sempre é um dos maiores desafios quando a gente tem um motor elétrico dentro do carro. Aqui no Fusion, ela fica no porta-malas. Essa aqui é a bateria comum, que serve para farol, rádio, essas coisas. E essa aqui é a bateria do motor. Vamos dar uma olhadinha nela lá fora. É essa aqui, uma bateria de íons de lítio parecida com a do seu celular, com a diferença de que ela tem 327 volts, 86 quilos e recarrega muito rápido. O carro carrega a bateria de 2 jeitos. O primeiro jeito é usando o próprio motor a combustão. Ele aciona um gerador e esse gerador carrega a bateria. E o segundo jeito, que é o mais bacana, é o freio regenerativo, que é o seguinte: toda vez em que você pisa no freio de um carro comum, você joga um monte de energia fora. É a energia cinética, a energia do movimento, que você gastou combustível para conseguir, que está indo embora lá nas pastilhas de freio. Ela está se transformando em energia térmica, em calor. Mas será que não tem como usar um pouco essa energia em vez de jogar fora? É isso que o Fusion faz. Quando você pisa de leve no freio, em vez de ele apertar as pastilhas no disco, ele usa o motor como gerador e aí ele funciona como freio. Sim, se você não sabia, motor elétrico também funciona como gerador. E quando ele está gerando energia, ele tenta frear e o carro se aproveita disso. Mas por uma freada brusca, aí não tem jeito. O carro vai usar a pastilha de freio como qualquer outro. Aí nesse caso tem ABS. E esse carro aqui tem até freio autônomo. Ele freia sozinho se ele perceber que o carro for bater. O carro vai tentar rodar sempre no elétrico até 100 km por hora. O motor a gasolina só vai entrar em ação se acontecerem 2 coisas. A primeira
é se a bateria ficar muito fraca. Se você rodar só no elétrico, vai chegar uma hora em que a bateria vai acabar e aí o motor a gasolina tem que recarregar a bateria. A segunda coisa é se você precisar de mais potência, se tiver que fazer uma ultrapassagem ou então se você pegar uma subida muito íngreme. E é lógico que você não vai ter que se preocupar com tudo isso, é o carro que vai decidir por você. E agora nós vamos começar com a nossa tradicional retrospectiva. Nessa primeira reportagem, nós vamos relembrar as dicas de como fazer baliza. Motor TSI Volkswagen, potência, economia e adrenalina. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vem conversar com mais uma vez ele, Reginaldo Santos, que é instrutor. Existe algum truque realmente que ajuda o condutor? Sem dúvida, sem dúvida. A gente passa para os candidatos aqui toda uma técnica, todo um processo. Assim, existe tipo uma cartilha. Se ele seguir corretamente, direitinho, da forma que faz na aula, não tem como errar lá na prova. Quando você avistar uma vaga, normalmente você passando com o seu carro por ela, você já dá para ter uma base de fazer tipo uma medição, se dá ou não o seu carro. Só olhando para o lado você já vê. Vagas em shoppings e supermercados que são perpendiculares, por exemplo. Existe uma diferença no método de estacionar? Existe sim. Essa vaga aqui, na verdade, que é chamada baliza, é a vaga que a gente encontra na rua. Assim, paralela ao meio-fio, não é isso? É a mais corriqueira que a gente encontra na rua. Agora, shopping, supermercado, é naquela situação o quê? Diagonal. Existe um processo assim, mas não existe nem tanto assim aquela questão da técnica como tem aqui para fazer essa. É mais na percepção, no ângulo, na angulação, no olho mesmo. Se você for estacionar numa ladeira e tiver essa dificuldade para fazer essa membragem, você pode estar fazendo uso do freio de mão, que vai te auxiliar e provavelmente vai evitar um risco de colisão, de acidente. Seu primeiro passo aí vai ser alinhar o fundo do seu carro com o fundo do carro que está à sua direita. Ok? Positivo. Marcha ré. Agora você gira seu volante todo para o lado direito, que equivale a 1,5 voltas. Vai dar uma ré bem lenta. No seu retrovisor esquerdo você vai tentar achar a frente do carro que está atrás. Ou seja, você vai ver o primeiro e o segundo farol. Assim que você achar o segundo farol, você para. Ótimo. Nesse momento agora você vai alinhar a direção, ou seja, vai desfazer 1,5 voltas para o lado esquerdo. Pronto. A partir de agora você vai acompanhar o lado direito. Vai colocar o retrovisor do carona cobrindo a lanterna esquerda do carro que está à sua direita. Pode descer mais ou menos reto, não precisa você girar ainda não. Você pode descer reto. Pode descer reto, sem precisar girar para lugar nenhum. Sumiu a lanterna? Pode girar agora totalmente para a esquerda. Ótimo. Observa a frente para não tocar, ok. Passa a observar o retrovisor esquerdo. Muito bem. Pode ir mais um pouco, que você ainda tem espaço atrás. Pode ir mais um pouco. Pronto, agora você vai girar totalmente para o lado direito. Para encaixar a frente do seu veículo. Ótimo. Pronto, agora você vai alinhar a direção e já está feita a sua baliza. Agora você vai fazer o procedimento de saída. Como você não pode ir mais para frente, você vai dar ré. Mas girando todo para o lado direito. Acompanhando no seu retrovisor esquerdo. Por que o retrovisor esquerdo? Porque o fundo esquerdo chegará primeiro, na frente do outro carro. Ótimo. Gira totalmente para o lado esquerdo. Sinaliza para a esquerda. E pode sair da vaga. Sua prova de baliza está concluída. Motor TSI Volkswagen, potência, economia e adrenalina. Para brigar pela liderança dos utilitários esportivos de luxo vendidos no Brasil, a Volvo lança o XC90 2017 com Pilot Assist. Vamos saber o que é e como funciona. Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre os sistemas de segurança ativa que estão englobados num grande guarda-chuva chamado IntelliSafe no Volvo XC90. O principal desses equipamentos é o Pilot Assist. A operação do sistema é bastante simples. Em primeiro lugar, vai selecionar a operação como se fosse aquele antigo controle da velocidade de cruzeiro. Apenas selecionando neste botão a velocidade que você quer
manter na estrada e, através desses dois botões, a distância que você quer do carro da frente. Nesse caso, eu já selecionei aqui a minha velocidade máxima como 100 km por hora e, além disso, eu selecionei a distância do meu carro para o carro da frente em cerca de 2 segundos. A partir de agora, ele já está controlando os freios e o acelerador. Mas se eu quero que ele controle o volante agora, eu aperto nesse botão na seta para o lado direito. Nesse momento, um volantezinho em verde se acende no painel e o carro assumiu o controle. Ele está se orientando agora pelas faixas na estrada que estão indicando a direção a ser seguida. Como as faixas estão bem pintadas, sinalizadas, o carro enxerga as faixas, se mantém nas faixas e faz isso até a 130 km de velocidade, mantendo uma distância pré-determinada do carro da frente. Estou sem a mão no volante, ficar olhando o que vai acontecer ali. O volantinho está verde, né? Ele já vai perceber que as minhas mãos não estão aplicando nenhuma carga no volante. Olha lá, aplique a direção, certo? Se eu mexer agora, pronto, ele vai me dar um novo período de 5, 10 segundos aqui. E agora, se eu não colocar a mão na direção, olha lá, escutou o sonoro? Ó? São duas razões. A primeira é a razão da segurança. E a segunda razão é a razão legal. Não é legal dirigir sem as mãos no volante, de acordo com o Código de Trânsito hoje. O carro tem agora o detector de pedestres, que detecta quando um pedestre atravessa a rua e o motorista não toma nenhuma atitude para frear, o carro vai frear sozinho, mas faz isso agora à noite também. Ele tem uma espécie de visão noturna. Nós temos também agora a detecção de animais de grande porte. Nós temos também os sistemas que freiam automaticamente o carro numa situação de trânsito pesado em que o condutor esteja desatento. E agora vamos para mais uma reportagem de retrospectiva das melhores de 2016. Destacamos agora a matéria sobre carros adaptados. Veja como foi. A deficiência física acaba trazendo algumas necessidades especiais para os seus portadores e acaba também influenciando em algumas realizações de atividades cotidianas. Falando nisso, uma das atividades que também é influenciada é a questão de dirigir. Mas isso não é impossível. O portador de deficiência pode sim ter a sua habilitação. Hoje o Bahia Motor veio falar sobre isso para você que quer saber um pouco mais sobre o assunto. Confira. Para começar esse assunto, fomos até uma autoescola de Salvador conversar com o diretor. Antônio, quais são as mudanças necessárias no carro para o aluno portador de deficiência? Então, vai depender muito da deficiência de cada portador. Acelerador e freio manual, que é justamente para o portador que não possui movimentos nos membros inferiores. O acelerador esquerdo, para o portador que não possui movimento ou não possui a perna direita. Ele acelera e freia com a perna esquerda. Pomo giratório é justamente para o portador que precisa só utilizar o braço esquerdo ou direito. Esse pomo é móvel, ele pega do lado direito do volante ou do lado esquerdo, sendo que o veículo também é automático. E a prova viva de que realmente a acessibilidade é o ponto-chave, que nada é impossível para você que tem necessidades especiais, é a dona Denise Reis que está aqui. Denise, conta pra gente, qual conselho e qual mensagem você passa para quem tem uma necessidade especial e que acha que não tem condições de ser habilitado, até porque você está aqui tirando a sua habilitação, não é isso? Nós somos capazes sim. É querer, é poder, ter fé em Deus, entendeu? E tentar. Se não der, não deu, mas pelo menos a gente tem que ter a consciência de que nós somos capazes sim. Nós queremos, basta querer. Querer é poder. A repórter Beatriz Brito entrevistou Bruno Jacó, vice-campeão mundial de motossurf em 2016, campeão sul-americano e top 2 do ranking mundial. Veja o show de habilidades.
E hoje o Bahia Motor vai conversar com Bruno Jacó, o vice-campeão mundial de motossurf, que está aqui do meu lado e vai contar pra gente como foi, Bruno, que você conquistou esse título. A gente conquistou aí o vice-campeonato mundial. Foi um ano bem complicado, né? A gente começou em Portugal, em Nazaré. Teve dificuldades lá, principalmente com o equipamento. Ficamos em 5º lugar, em Nazaré. E após a primeira etapa, a gente foi alinhando o equipamento. Na França já conquistei o 3º lugar, com o título da melhor manobra também. E fui subindo, né? Na Inglaterra fiquei em 2º, chegando na final. Depois aqui em Salvador, em casa, tive a felicidade de ser campeão, né? Fui campeão mundial do Jet Waves e consegui também o título do Sul-Americano e ganhei a melhor manobra, ou seja, todos os eventos que eu participei aqui consegui vencer. Nesse meio termo eu tive um problema no joelho e quase que não competia na etapa americana. Consegui um 5º lugar, que foi muito importante para conseguir ainda estar no páreo entre os 3 primeiros. E no Japão agora na final, né, após ter me recuperado, ter voltado aos treinos com toda a força, consegui chegar à final e por pouco não consegui ganhar, consegui ficar com o 2º lugar e finalizei o circuito em 2º lugar, né, com esse título muito importante na categoria profissional de vice-campeão mundial. E falando um pouco, você citou motossurf, né, que é o esporte que você pratica. Como é que ele funciona? Fala um pouquinho dele. O esporte foi criado há mais ou menos 20 anos, né? E tem se fortalecido muito por ser a junção do motocross freestyle com o surf, né? A gente faz aqueles saltos bem legais nas ondas, né? A onda serve de rampa, como nas motos eles usam as rampas, a gente usa as ondas para saltar. E a gente tem várias baterias durante uma prova somente, né? A gente começa com o primeiro round, depois passa por oitava de finais, quartas de finais, semifinal e final. Então você tem que estar constante, né, em uma prova, vencer várias vezes durante uma prova só. Então você tem que estar bem alinhado com o seu equipamento e com um preparo físico muito bom. É muita responsabilidade ser um dos melhores do mundo? Com certeza, né? É muita responsabilidade. Você chegar até o topo é difícil, né? E se manter é mais difícil ainda, né? Mas eu ainda visualizo ser o número 1 do mundo, que é isso que eu sempre esperei alcançar e vou chegar lá com certeza. Percebi que o modelo do seu jet é diferente, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Praticamente de fábrica ali não existe nada, né? O jet é totalmente modificado e feito para o esporte, né? Existem cavas nos pés para a gente, quando estiver fazendo as manobras de cabeça baixa, né? Segurar na embarcação. Existem chama flip bars, que é uma barra em cima do guidão para a gente fazer algumas manobras, tipo Superman. O material tem que ser resistente, tem que ser leve. O motor, normalmente, um motor de fábrica tem 700 cilindradas nesse tipo de jet. O meu tem quase 1000 cilindradas, tem uma certa potência a mais, né? O casco tem um desenho e tem quilhas para você conseguir navegar, surfar as ondas com mais facilidade. Então, todo o equipamento, além do design dele, do modelo dele, o material também é bem específico para o motossurf. E o combustível dele, como é? O combustível tem que ser especial também, né? Porque a gente usa, a compressão é muito alta e o óleo também que a gente usa é 100% sintético, 100% biodegradável, né? Pensando aí também em preservação do meio ambiente. Então, tudo é realmente muito pensado antes da gente ir para a água. E falar em água, vamos lá agora dar uma conferida de perto, né? Já que você já falou tanto. Com certeza, vamos para a água, tá quente, nada mais como dar uma mergulhada, dar uns saltos, melhor parte agora. Vamos lá?
É isso aí, o primeiro Bahia Motor de 2017 chegou ao fim, mas você sabe que você pode conferir todas as reportagens dos nossos canais no YouTube, Instagram e também no Facebook. A gente te espera lá, tá bom? Na próxima semana nós voltamos com mais novidades e como sempre eu tô aqui em novo horário te esperando. Tchauzinho!